Olá, queridos espectadores e ouvintes do Pongcast. Eu sou o Thiago, eu sou o co-host de hoje. E hoje estaremos, após 3 meses, entrando no nosso terceiro episódio da nossa série. Estou aqui com o meu amigo Pedro Real. Muito obrigado, Thiago, por essa excelente introdução. Ah, Sejam muito bem-vindos, ouvintes e espectadores do Bongcast. É um prazer estar com vocês para o terceiro episódio. E acredito que temos um muito bom hoje. Então, veremos de que maneira que vai se dar o desenrolar dos eventos hoje. É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar conversando com o Thiago, sempre um prazer fazer esse trabalho importante com vocês. Então, por favor, Thiago, como é que você tem estado? Como estão as coisas entre os episódios? Como está a vida? A gente sempre tira grandes períodos entre os episódios ociosos, então é sempre bom ter esse momento de descontração antes de começar. Cara, minha vida tá uma loucura. Desde o último episódio eu virei piloto, tirei minha licença de piloto privado. Então posso alugar um aviãozinho e voar para qualquer lugar, o que é muito legal. Atualmente eu tô no meu terceiro e penúltimo ano de faculdade, passou muito rápido. Eu tô atualmente pegando minha licença de piloto IFR, que é voar em clima ruim. Então tô voando assim no meio das nuvens, essas loucuras assim. Tá muito legal. É realmente minha paixão. Eu fico muito feliz por ter sido isso que eu tinha escolhido, a de ir para a universidade. Realmente foi uma escolha muito boa. E tirando minha major, assim, né, o que eu estou estudando, eu vou começar minha candidatura semana que vem para presidente do corpo estudantil. Então, nesses últimos 2 anos eu servi como diretor de inclusão e representei os estudantes internacionais da minha universidade para os administradores, né? E agora eu vou me candidatar para ser presidente. Eu vou trabalhar diretamente com os que controlam a universidade, isso sendo o presidente, vice-presidente e o Board of Directors, né? Que é o pessoal que manda aqui. E você, Raul, como tá a tua vida assim? Como que tá as coisas? Tudo bem? Bom, primeiramente, parabéns, né, no desenvolvimento não só da sua vida profissional e não só na consolidação desse brevet de piloto, mas também com essa carreira de trabalho social na faculdade, mais importante do que nunca. Acho que você sabe o respeito que eu tenho por esse trabalho. E para mim também, eu estou prestes a terminar meu segundo ano de faculdade agora, ingressando no terceiro, né? Meu período de adaptação, como eu já te falei, acho que já falei aqui um pouco também no podcast, foi um período bastante difícil, foi um período de redefinição, de reentendimento, né? Eu fui para uma faculdade de design, sendo que o meu interesse, a minha formação veio muito mais de uma veia artística e artes finas, artes plásticas, então houve uma adaptação bastante atroz, assim, no começo da faculdade. Acho que, especialmente, esse novo ano tem sido um período de ressignificação, de amadurecimento, e eu percebo, falando com as pessoas, como algumas coisas em mim mudaram, algumas coisas em mim persistem, claro, não estou dizendo que está tudo resolvido, mas me sinto mais focado, capaz de trabalhar, finalizando alguns projetos interessantes, estou começando a seguir em frente com a exposição, estou terminando um curta-metragem que eu fiz com um amigo, e eu percebo que hoje eu já não sou o tipo de pessoa, o tipo de estudante, o tipo de aluno, o tipo de filho, o tipo de tudo mesmo, que procura o jeito mais fácil de fazer as coisas. Hoje eu opto por fazer as coisas, pelo menos na medida do possível, do jeito correto, e tem sido bacana, tem sido positivo. Eu tenho buscado me integrar mais em tudo, nos momentos, nas coisas. Tenho lido mais, tenho estudado mais, tenho ativamente buscado a minha sobriedade, não só no sentido químico, físico mesmo, mas no sentido mental mesmo. Eu tento me afastar de situações que tiram a minha sobriedade, a minha calma. Então, tem sido interessante. Vamos ver hoje, no episódio de hoje, se isso transparece de alguma maneira, se não, mas tem sido um período interessante, se mais nada. Cara, antes da gente pular para os tópicos, eu realmente concordo. Eu tô numa situação muito parecida com a sua. Mesmo que eu esteja entrando numa posição de liderança muito alta, um cargo muito importante dentro da universidade, eu sinto que é uma decisão que eu realmente estou pegando para aprendizagem e que são coisas que vão me desafiar na vida. No passado eu não me desafiava tanto. Eu tinha aquilo que eu tinha no colégio, eu gostava de ajudar o pessoal.
mas eu realmente não buscava mais desafios, né? Eu poderia ter aprendido mais, eu poderia ter feito mais pesquisas, tudo isso, eu poderia ter feito diferentes coisas no colégio e eu não fiz. E agora na universidade eu realmente estou pegando todas as oportunidades que eu tenho, mesmo que sejam oportunidades mega difíceis. Eu realmente estou gostando de me desafiar e de pegar coisas novas que me trazem habilidades que eu nunca tinha visto antes. E coisas essenciais, por exemplo, eu estou trabalhando em marketing atualmente, que é uma coisa que eu nunca tinha feito no passado. E é realmente interessante tu trabalhar com Canva assim por semanas e semanas para fazer propagandas assim para campanha ou para tua organização. Então, eu acho que é um negócio muito interessante. E eu tô nesse período de realmente tentar me encontrar mais, saber quem eu sou, de não me estressar muito com o futuro. Eu sou uma pessoa que planeja muito, né? Tanto que eu planejei minha vida para estar aqui, mas as coisas não ocorrem como planejado, obviamente. Então eu só aprendi isso e eu não me estresso mais com se isso realmente acontece. Se cada dia eu vivo pela semana, assim, eu não vivo pelo futuro. E eu acho que isso realmente me mantém minha sanidade mental aqui, vivendo sozinho, mas você deve me entender também. Então, para fechar esse começo aí, eu acho que é isso aí. Bom, que interessante. Nós dois estamos em momentos parecidos, talvez por motivos diferentes. Talvez você esteja buscando menos esse planejamento, essa estrutura, essa ansiedade, de certa maneira, enquanto eu estou passando a buscar um pouco esse sentimento. Então, curioso, vamos ver de que modo que isso transparece na nossa conversa de hoje. O que eu posso dizer de cara é, primeiramente, eu quero deixar gravado no podcast para que eu possa manter a minha responsabilidade sobre essa promessa. Mas o que você precisar na sua campanha no quesito gráfico, você sabe que sempre pode contar comigo. A gente dá seguimento com isso em privado, porque Uhum. eu sinto que os nossos espectadores devem estar ansiosos para o começo das pautas. Então, por mim, estamos prontos, sem considerações finais nesse âmbito da apresentação, podemos passar direto para a primeira pauta, Thiago. O que que você tem Beleza. aí na nossa lista? Hoje, o primeiro tópico vai ser medicina ancestral e a questão da resistência contra o apagamento cultural. Dado o tópico, eu gostaria de começar no tópico devido a uma experiência pessoal que eu tive 3 anos atrás. Foi realmente muito interessante. Nessa época, minha avó, ela estava buscando um relacionamento romântico e ela chegou a conhecer um rapaz chinês. Ele realmente tinha vindo da China e imigrado para o Brasil, em Curitiba, né? E foi muito interessante ter um vô chinês, né, por 2 anos. Que muitas das coisas que eu realmente aprendi dele foi essa questão da cultura, a diferença de culturas que é tão grande, por exemplo, entre o Brasil e a China, e como algo como a própria medicina ancestral, que foi totalmente usada na região ocidental, ali na área da China, Japão, como é tão diferente da nossa medicina ocidental, eu disse ocidental, oriental. Então tem uma grande diferença entre a medicina que foi praticada na China e a nossa. Eu acho que aquilo que eu aprendi com ele é que algo que era muito mais focado na natureza. Era tudo voltado àquilo que a mãe natureza dava para as pessoas e como que eles poderiam usar disso, dos recursos naturais, sem abusá-los, para ajudar as pessoas. Então, algo como noz moscada, em vez de ser usado como um tempero, era usado como tratamento por meio de ginkgo biloba, que era tipo uma plantinha que tu toma para regular teu intestino. Então, essas coisas que você vê atualmente no Brasil, essas medicinas alternativas, não estou falando de homeopatia, mas sim medicina oriental, foram todas trazidas, não sei se está certo, trazidas da região chinesa. Digamos que esteja por ignorância do seu co-host. Mas É, mas elas foram trazidas da China, Japão, por tradições diferentes da medicina. E eu acho interessante você ver essa questão cultural e como que, daí eu vou ligar já, né, para capitalismo e sistema de produção, mas como que um sistema capitalista ele tornou o mundo totalmente globalizado e fez com que coisas pequenas, como uma medicina oriental, esteja muito menos presente no mundo devido à medicina ocidental, que é baseada nos medicamentos e não na prevenção, mas lutando contra a própria doença. Eu diria que na oriental eles sempre tentam prevenir em vez de remediar.
E isso é algo que eu achei muito interessante aprender com ele. Claro, bom, é bastante interessante. Eu não sabia que você tinha esse insight aí em primeira mão. É, a minha relação e o meu motivo para querer discutir esse tópico no podcast é um pouco diferente. A verdade é que eu comecei bastante cético e sempre fui bastante cético da medicina ancestral. Então, eu sempre tive algum contato, mas reduzido, e eu sempre encontrei essas práticas com um pouco de resistência e um pouco de cinismo e ceticismo mesmo, e eu admito aqui, com vergonha, essa minha questão, porque é uma visão que hoje eu acho ignorante, né? Inclusive, a Nathalie, para os ouvintes que não conhecem minha namorada, é uma pessoa que tem, para ela e para a família dela, bastante contato com religiões de matriz africana, e ela trazia bastante essas práticas, e eu sentia que talvez porque era vindo dela, e talvez porque faltasse nela um conhecimento maior sobre a origem e a etimologia dessas práticas, eu as encontrava com um pouco de cinicismo. Então, quando isso mudou para mim foi, eu estava escutando um podcast, eu estava escutando um episódio do Mano Abano com o Mano Brown, e um que ele escolheu fazer no Spotify Sound Fest, que foi um festival de podcasts, enfim, foi oferecido pelo Spotify, e ele foi muito interessante, porque era um momento que era alto astral, e ele fez um episódio com representantes, figuras relevantes, da cultura quilombola no Brasil. Ele fez um episódio sobre os quilombos e a cultura quilombola, e é um episódio que tem, pelo menos começa com um tom mais aflito, mais tenso, que destoa um pouco do festival, porque é um povo que sente o flagelo da opressão e o flagelo de lutar contra o sistema há 500 anos e se perpetua, hoje se nota por tudo que eles relatam mesmo, que se nota, né? E uma pergunta do Mano Brown foi pertinente, foi, como que vocês fazem para ter acesso ao tratamento de qualidade, tratamento de saúde? E eles falaram que, é claro, que existem instâncias em que eles mesmos têm que prover, e eles mesmos, por exemplo, em questões de parto, mandam as mulheres que estão gestando, as pessoas que estão gestando, para a cidade, para que eles possam receber esse tipo de tratamento, mas que muitas vezes eles utilizam da medicina ancestral deles para fazer um tratamento localizado ali dentro, porque eles têm que medir a forma com que a presença ocidental se dá dentro desses quilombos de modo com que não se apague a cultura deles. Uhum, Um, um rapaz que estava lá, cujo nome não me vem à cabeça, realmente frisou bastante a questão de um povo sem cultura, um povo sem identidade, e por manter essas práticas, eles preservam a cultura deles e conseguem oferecer algum tratamento de saúde, dentro dentro dessas comunidades. Então, o que eu tenho para mim hoje é, eu reitero um pouco a minha fé no método científico, na medicina ocidental. Acho que em uma questão governamental se legisla com o que é embasado no método científico, no que é mais eficientemente de maneira clínica, mas eu tenho muito respeito, muita admiração pela prática da cultura da medicina, né, originária, da medicina tradicional, da medicina alternativa, por essa questão da preservação cultural, e hoje eu entendo e respeito muito ela, porque eu acho que é bastante pertinente essa questão da resistência contra o apagamento cultural. Eu tenho algo mais para falar sobre essa coisa do apagamento cultural, mas eu queria passar um pouco para você, saber um pouco de suas considerações sobre o que eu falei até então, porque você falou da medicina tradicional oriental, eu trouxe um pouco da africana, então gostaria de saber aí algumas considerações. cara, eu acho que muito legal suas observações. Eu realmente nunca tinha pensado por essa perspectiva, que eu nunca tive o insight, né, de realmente ver a medicina tradicional de matriz africana e tudo dessa região. Então, achei muito interessante aprender sobre isso. Mas eu acho que a gente pode encontrar um ponto em conjunto aí, ter essas duas histórias que a gente contou, que a medicina tradicional, se não fosse por ela, a medicina atual, ela não iria existir. Por causa que se você for uma farmácia estilo antigo, assim, eu me esqueci como que o pessoal chama, mas aquelas farmácias que fazem um remédio para você De em manipulação. manipulação. Então eu fui para uma farmácia aqui, não aqui, né, mas em Nova York, de manipulação, e era uma farmácia que ela totalmente ela se baseava em medicina tradicional.
E é um negócio que eu achei fantástico, que você via essas plantas e coisas naturais do mundo inteiro, assim, sendo da Europa, da América do Sul, da África, da Ásia, de qualquer lugar que seja. Eles tinham os pozinhos, essas coisas específicas de cada lugar do mundo. E eles, dependendo da coisa que você tinha, da doença, da complicação, eles faziam algo, manipulavam só para você coisas totalmente naturais. E eu vi muitas pessoas assim na internet, claro que eu não cheguei a pegar um remédio, fui conhecer devido à arquitetura do local. É, foi extremamente interessante ver as pessoas assim quantas avaliações boas o local tinha, mesmo eles não usando esses remédios assim como, vamos dizer, antibióticos extremamente fortes para matar as bactérias ou um Zinate para matar uma pneumonia, que são coisas extremamente sintéticas e feitas, como se disse, por observação científica e planejamento assim para matar o bicho o mais rápido possível. Mas assim, é tão interessante você ver que se você pelo menos usar das tradições que foram encontradas ao redor do mundo e você tentar aprender com essas culturas e com essas diferentes, tipo, fórmulas que foram criadas no passado, você ainda pode ajudar as pessoas em casos extremamente únicos, assim, curar doenças assim que você não poderia curar de maneira sintética. Eu vi que existem até tratamentos a questões extremamente fortes e como autismo que foram usadas coisas somente naturais para isso. E eu mesmo sou uma pessoa que tive que de usar compostos naturais e homeopatia no passado, medicina alternativa, claro, não estou falando de medicina tradicional, mas sim de alternativa agora. Mas como uma coisa que não é tão falada atualmente na medicina, na farmácia do mundo, pode salvar a vida de alguém. Eu, por exemplo, em 2018, eu estava sofrendo de uma condição extremamente rara que fazia com que minha pele inteira inchasse e eu tivesse machucados, eu tivesse coceira no meu corpo inteiro. E a única maneira que eu consegui me curar disso foi por meio de um tratamento que eu utilizava plantas e meu próprio sangue, meu próprio plasma. E desde então, nunca mais eu tive essa complicação. Chama urticária o negócio. Urticária, mas de alto nível. Então foi realmente muito complicado para mim, mas pela medicina tradicional e por manipulação, foi assim que eu me salvei de um algo totalmente que estava acabando minha vida na época. Então você vê a importância da gente proteger algo como isso, de tradições medicinais no mundo inteiro, que são coisas que a gente não pode abandonar. Mesmo que a gente crie diversas maneiras de criar um remédio no futuro que pode aniquilar uma bactéria, às vezes a única maneira que a gente pode realmente tratar alguém é por métodos tradicionais. Claro, é importante, né, considerar aqui que mesmo a gente frisando, e eu acho que concordando que a nível institucional, governamental, o que impera é a ciência, é o método científico, é muito interessante pensar nisso, até porque a medicina não é uma ciência exata, e muitas vezes no discurso científico atual da medicina se enfatiza frisar o conforto e a qualidade de vida do paciente. Então, mesmo que existam alguns tratamentos mais modernos, talvez mais eurocêntricos, até por assim dizer, muitas pessoas podem optar por uma medicina tradicional, e não há nada de errado nisso. O importante da medicina é também tratar e cuidar bastante dos pacientes, né? Eu tive o prazer de ler A Peste, do Camus, Legal. recentemente. A gente vai ter um tópico um pouco sobre a literatura camusiana, que eu gostaria de conversar depois, mas só o que é interessante é que, sem querer falar muito do livro, para os membros da audiência que não leram, ele é contado da perspectiva de um doutor, que é o doutor Bernard Rieu, que é um médico na cidade que é afetada por essa epidemia, e ele é um médico que é muito cuidadoso, muito cheio de tato com as pessoas que ele trata. E é claro que aí, dentro das questões da literatura camusiana, existem os motivos dele, ele discute as motivações dele, as relações dele para com o mundo, mas é muito interessante ver esse cuidado médico em primeira mão e ver que, às vezes, ele poderia fazer as coisas de um jeito frio e embasado na ciência, mas que o trabalho do médico é tratar e cuidar no sentido total da palavra, não cuidar da enfermidade, mas cuidar da pessoa. Então, é muito interessante. É claro que também existe a questão da preservação cultural, que está em alta recentemente, né? Eu gostaria de citar como questão de apagamento cultural um curta que o Bad Bunny lançou,
complementa o álbum dele novo. Poucas pessoas sabem do lançamento desse curta, as pessoas viram o lançamento do álbum, mas é um curta que acompanha um senhor que conhece um pequeno sapinho de stop motion, que é o que está nos visualizers do álbum, e eles navegam um novo Porto Rico que está extremamente americanizado, e esse senhor começa a sentir nostalgia, saudade do Porto Rico, que tinha a cultura que ele conhecia, começa a estranhar as coisas desse novo mundo, né? Então, os temas do álbum, apesar de que eles são fraseados de uma maneira que dá a entender que o álbum diz respeito a um envolvimento romântico, quando ele fala, eu devia ter tirado mais fotos de quando te tive. Ele também está falando da cultura e da vida que ele teve no Porto Rico antes dos Estados Unidos pervertir isso de certa maneira, ou invadir isso de certa maneira. Que existe um debate se é ético, se não é ético, se é correto, se existem prós e contras, mas que é um tópico que está em alta. Por exemplo, os Estados Unidos agora quer se apropriar do Golfo do México e rebatizar ele. Houve menções à nova gestão americana de comprar outros países ou de negociar a aquisição de outros territórios. Então, acho que essa questão da hegemonia cultural é uma questão que está cada vez mais em alta. Mas, enfim, bola de volta para você, Thiago. Cara, não sei, pra gente meio que fechar esse tópico assim, eu realmente, eu gostei muito da sua citação de Devia Tirar Mais Fotos, porque é um álbum que eu tô escutando muito atualmente, devido a realmente essa maneira como o Bad Bunny, ele fala, assim, sobre a cultura do país dele, e como que a americanização e literalmente a dominação moderna dos americanos a Porto Rico é tão interessante nesse caso de apropriação cultural, porque para os americanos aqui no território assim grande, no contiguous United States, como eles falam assim, nos 48 estados, eles dizem que não. Porto Rico é nosso, estamos nem aí com a cultura do Porto Rico, porto-riquenhos são americanos. E ontem eu cheguei, cara, por coincidência eu conheci um porto-riquenho enquanto eu tava subindo, escalando ontem. E é muito interessante como que realmente, por experiência própria, mesmo que na lei ele se vê como americano, porque ele tem todo o preceito de ser um cidadão americano, ele se vê como uma cultura diferente e com parte de ser latino, entendeu? O Porto Rico está localizado ali no meio do Caribe e tem uma cultura totalmente diferente dos Estados Unidos. E eles não, realmente, a cultura deles não deveria ser apropriada pelos Estados Unidos e ser dominada por algo que não tem nada a ver com a deles. E o fato dessa dominação estar ocorrendo desde os dias de colônia americana, em 1950 até agora, é impressionante como que isso é um processo que não ocorre numa hora só. É algo que está sendo gradativamente, né, ocorrendo no país, e é muito triste se ver essas citações de que no passado, quando morava em Porto Rico, quando eu era mais novo, eu deveria ter tirado mais fotos, eu deveria ter aproveitado mais minha cultura, por causa que atualmente a cultura está quase inexistente. As pessoas que estão vindo lá são pessoas que acham que o país não tem a própria cultura, que não tem a própria história, que não deveria ser o próprio território. E devido a todo esse processo, a cultura vai se dissipando. Isso é algo que se vê no mundo inteiro. Vários países que foram colonizados, principalmente assim na África, partes da China, tudo, e da Índia, muitos lugares perderam sua cultura e sua história devido à colonização. E isso é muito triste, porque relata a vontade do ser humano de ser, sou de tal cultura, minha cultura é melhor e por isso que deve dominar as outras. E as pessoas, até em poder, principalmente, devem entender que, cara, não, você tem que respeitar a cultura do próximo, você tem que aprender com ela em vez de dominá-la, assim. Acho, bom, concordo com essa consideração. Eu vejo muita virtude e tenho muito interesse em estudar outras culturas. Acho bastante interessante, o contato entre as culturas, mas acho que tem que se existir um esforço consciente contra a entropia e contra o apagamento cultural. Quando dois povos começam a interagir e começam a se interconectar, é normal, é a moção entrópica natural do universo de que uma cultura
possa se impor sobre a outra, e eu acho que por isso a gente tem que exercer um esforço consciente de modo a resistir contra isso. E acho também que quando isso acontece exacerbadamente, o, a arte e a conversa são duas boas maneiras de nos obrigar a olhar essas questões e obrigar a discutir essas questões. É um assunto que naturalmente me fascina muito, a maneira com que a arte nos faz confrontar temas que são muito emocionais e muito difíceis de maneira inegável, porque a gente escuta a música e ela provoca uma reação emocional, ela provoca uma linha de pensamento, tal qual uma pintura, tal qual um filme, tal qual um livro. Então, enfim, um assunto que eu acho bastante interessante, mas que eu acho que foi suficientemente discutido da minha parte. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu tenho muito respeito e muita admiração, não só pela medicina originária, mas por toda e qualquer forma de resistência ao apagamento cultural. É, eu não tenho nenhuma mais colocações sobre o tópico, mas eu realmente concordo com você. A gente sempre tem que dar espaço às diferentes culturas e se esforçar para entender a maneira que elas enxergam diferentes coisas de maneiras diferentes, as perspectivas demais dos povos do mundo. Então, realmente, a medicina tradicional deve ser algo que deve ser respeitado. E sempre que você tiver alguma dúvida, algo do tipo, sempre tente buscar mais, porque a maneira que você aprende sobre a cultura dos outros e sobre a história é pesquisando e se educando por lugares bem estruturados. Então, se você tem qualquer dúvida, só pesquise, assim, essa é a melhor maneira. É, eu acho que agora a gente já está no ponto de poder ir pro próximo tópico. Eu Vamos, vamos, né? gostaria de conversar, assim, sobre um tópico um pouquinho controverso. Não tanto, porque é muito generalizado, mas eu gostaria de conversar sobre a presidência de Donald Trump e todas as políticas externas e internas que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Não acho que o mundo deve ser tipo, concentrado nos Estados Unidos e usar eles como a grande massa do mundo. Mas é um país que ainda tem muito poder e por isso que eu acho que é Claro. pertinente discutir a presidência do país, ainda mais que eu estou presente nele mesmo. Então, gostaria de perguntar o que você acha atualmente do que está acontecendo, se você tem alguma pretensão, se você sabe assim que está rolando. Bom, então, muito obrigado por me permitir abrir. É um tópico delicado, é um tópico difícil de abrir. Eu entendo o que você falou a respeito de não que se faça um esforço para não se discutir e não se notar os Estados Unidos como o centro do mundo, mas de certa maneira eles são a maior concentração de poder, de exportação cultural, de exportação ideológica pelo menos do Ocidente. Então, acho que é importante sempre que se discuta a política externa e interna desses países. E eu acho que até então, pelo menos no último episódio do Bongcast, nós fizemos um esforço consciente para se manter, de certa maneira, apartidários. Nós apontávamos para as coisas com fascínio, mas talvez não com repúdio. Mas eu acho que algumas coisas são impossíveis de exercer apatia para com, Uhum, e eu vou ter que comentar algumas coisas que eu vi. Eu vi uma reportagem naquele programa humorístico do John Oliver a respeito do primeiro mês de presidência do Trump. E é claro que, com todo respeito, se espera o pior de algumas coisas dessa presidência, mas realmente o corte de gastos e o corte de operações para com a política externa dos Estados Unidos com referência ao USAID é assustador. Eu sabia que tinha sido atroz, eu sabia que tinha sido absoluto a política de cortes, mas eu não sabia o escopo do dano feito, e o que eu entendi é que essa organização foi realmente desmantelada. Nós tínhamos mais de 10 mil, não lembro, era um número entre 10 e 30 talvez, mil funcionários até então para o USAID, que foram para menos de 400. É, no total, no continente africano, hoje, todas as operações humanitárias dos Estados Unidos têm 12 pessoas envolvidas, que é um número assustadoramente pequeno
para um continente tão grande e tão caridado de ajuda humanitária como os Estados Unidos. E o USAID, para quem não sabe, era um órgão do governo americano focado em auxílio humanitário fora dos Estados Unidos e era considerado o maior órgão, né, desse tipo de ajuda, desse tipo de prática no Ocidente. E ele realmente foi desmantelado, o que é uma pena, não só por uma questão empática, não só por uma questão humanitária, mas porque realmente não há justificativa para isso. Outra estatística que eu vi, né, nesse documentário, eu estou deixando bem claro aonde eu estou pegando essas informações, porque eles têm as fontes bem documentadas, é que mais da metade dos americanos, quando perguntados, acreditavam que eles gastavam 25% do orçamento governamental anual com esse órgão, sendo que a verdade é que eles gastavam 1%. Não. Então, que quando se faz uma revisão, econômica de um governo, e aqui eu volto a ser partidário, pode ser algo positivo, pode, se manejando os custos de um governo, realmente podem se trazer benefícios econômicos e sociais, Uhum. porém desmantelar uma organização tão importante, tão humana, sendo que ela gasta 1% do seu orçamento anual, é lamentável. Então, por isso que eu digo que aqui no nosso podcast, eu e o Thiago, modéstia à parte, fazemos um bom esforço de nos manter apartidários, que nós conhecemos, né, os ideais e os valores um do outro. Eu diria que a gente faz um bom trabalho de se manter apartidário, mas que algumas coisas são inadmissíveis e que eu acho uma pena que muito auxílio humanitário muito importante contra vítimas de ISTs na África, contra vítimas de fome na África, realmente pararam. Enfim, bola para ti, Thiago, desculpa. A gente tem pouco tempo nesse primeiro segmento da reunião, mas tenho que te passar. Agora você não precisa mais se preocupar, porque eu consegui Zoom Pro pela universidade, então a gente pode gravar por 30 minutos. Excelente. Não, Ufa. por 30 horas a mais. Ah, Então, eu vi que agora nós temos minutos ilimitados. Fiquei tranquilo, porque acho que acabou o problema. se É, abriu uma discussão interessante aqui, mas enfim, então, por favor, fique ainda mais à vontade. tá, desculpa aí pela mudança de tópico, galera. Eu tava, fiquei um pouquinho animado porque tava conectando minha conta aqui. Realmente, eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa na política americana, dado o contexto que realmente eu quero trabalhar com minha universidade, que é uma universidade pública do estado de Ohio. E no passado eu já tive conexões com senadores, representantes do meu estado no nível estadual e também local. Então eu cheguei a falar com pessoas de Columbus, que é a capital de Ohio, tanto aqui em Bowling Green. E tem um movimento muito grande nos Estados Unidos que tem ocorrido nesse momento, que é o anti-intelectualismo. É um movimento assim que é baseado em que, tem esse grupo de pessoas, essas pessoas vão ser nossas inimigas e tudo que elas disserem está errado. Mas esse movimento, essas pessoas, no caso, são a ciência, os fatos, as histórias. A história do mundo, as pessoas estão tentando alternar a história de uma maneira diferente e com isso, movimentos como a alt-right americana, que são grandes apoiadores do Trump e uma das grandes razões que ele foi eleito no país, porque muitos dos alt-right são pessoas da nossa idade, pessoas novas, votantes de young adults, assim, novos adultos, são a grande razão que ele conseguiu esse cargo. Dado esse contexto, aquilo que ele tem feito na presidência, eu acho que eu esperava muito disso. Porque desde quando ele falou que ele ia se eleger de novo para esse ano, né, das eleições do ano passado, eu comecei a me educar um pouco sobre as políticas dele, o que ele tentava fazer na última presidência dele de 2016. E eu vi que ele não foi muito prático durante aquela presidência, porque ele era capacho do Senado, capacho da Câmara dos Deputados, e ele não conseguiu fazer muita coisa que ele realmente queria, porque o cara é ex-empresário, o que o cara quer? Ele quer dar para os Estados Unidos as corporações que vão dominar o livre mercado, e com isso vão ter só grandes corporações que vão dominar todo o mercado americano, e com isso eles vão, tipo, mudar a economia. Que é isso que ele acredita. Ele é um liberalista e ele acha que
Eles que devem ter o poder de escolha, não as pessoas. E dado isso, dado esse contexto também, para você dar esse poder às grandes corporações, às pessoas mais ricas dos Estados Unidos, a classe alta, você deve cortar custos de governo. Você acha que o governo é a malícia do Estado e você deve cortar tudo que ele tem poder. Por isso que algo como o corte de custos da USCIS ou até o planejamento da cessação do Departamento de Educação, que é o equivalente de um Ministério da Educação brasileiro, são coisas extremamente tristes e decepcionáveis que um presidente pode fazer pelo seu país. Porque, como eu disse, a gente sempre tenta se manter partidário e ver as coisas com uma certa perspectiva nesse programa. Eu não vejo uma oportunidade que você desmantelar o departamento de educação de um país seja bom para o país, sinceramente. De onde que você tirar várias pessoas que são extremamente qualificadas, de, por exemplo, a FAA, que é quem dirige a aviação nos Estados Unidos, como que isso vai ser uma coisa boa para o seu país? Atualmente, a gente tem visto uma grande crescente nas acidentes de aviação comercial, também nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E a gente liga esse aumento de acidentes e falta de segurança constante à falta de trabalhadores dentro da área de aviação governamental. O corte de custos que está ocorrendo dentro do governo é algo que impacta toda a sociedade. Nem só os Estados Unidos. Os Estados Unidos, sendo um país tão poderoso, eles têm o poder de meio que impactar uma área do mercado no mundo inteiro. E por isso que eu acho que esse protecionismo errado que ele tem feito já no primeiro mês de presidência, eu acho que vai ter um impacto extremamente negativo no futuro. Olha, é, realmente eu acho que você é uma pessoa talvez até melhor dotada do que eu para falar disso, porque você tem um envolvimento em primeira mão, né, com as instituições a nível educacional nos Estados Unidos, que é um aspecto, uma parte do governo que tem sofrido ataques constantes. Eu acho que é importante pontuar como o anti-intelectualismo sempre vem à tona em períodos transtornados e períodos em que existe um domínio por parte da figura governamental. Eu acho que o que a gente pode deixar, primeiramente, para nossa audiência aqui é o apelo para a informação. Então, se lembrem que o acesso às coisas pode ser restrito a qualquer momento e que, infelizmente, nós vivemos em um mundo em que muitas vezes as nossas capacidades, as nossas liberdades individuais são postas em segundo plano para favorecer alguns grupos de indivíduos muito poderosos, alguns grupos de empresas muito poderosos, mas que quando você lê um livro, ou você descobre um artigo, ou você assiste um documentário, ninguém tem como tirar isso de você, tem como desler um livro para você, ou desassistir um documentário para você, ou desaprender um fato. Então, acho que primeiro o que a gente pode deixar, se mais nada, de positivo e apartidário desse segmento do programa, é um apelo para que os nossos leitores busquem entender as coisas. E é claro que nós, como transparece nessa parte do programa, temos os nossos ideais, mas eu convido os nossos telespectadores a desenvolver ideais que podem até destoar dos nossos, desde que eles sejam embasados em informações auditáveis e cientificamente coerentes, e, enfim, que a verdade venha à tona, né? E é claro que eu me posiciono contra muita coisa. De novo, eu tenho o compromisso aqui de tentar ser o mais apartidário possível, mas eu acho que muitas facetas desse governo são indefensáveis, ou pelo menos provocam uma moção contra a apatia da minha parte, porque eu não consigo me ver conivente com algumas coisas. Então, o apagamento das liberdades civis e individuais de certos grupos minoritários, simplesmente por uma questão ótica e uma questão de preconceito, é algo que nesse programa nós somos veementemente contra, independente das circunstâncias. E eu acredito, pelo menos a caráter pessoal, mas acredito que o Thiago reproduza.
eu diria que o envolvimento de alguns indivíduos muito financeiramente poderosos em altas esferas do governo é sempre reprovável, independentemente de qual lado político esteja no poder, independente de qual representante, de qual legislação. Um homem com uma quantidade de dinheiro extremamente excessiva está envolvido em altas esferas do governo e dizendo que os interesses dele são os comuns do povo me causa estranheza e cinicismo, de certa maneira, porque eu não acredito que o interesse de uma pessoa que tem infinitamente mais dinheiro, que ocupa outra classe social do que a maioria da população, realmente pode converger com a maioria da população. Acredito que ele tem um interesse pessoal em defender as políticas que ele defende, e ele até pode acreditar que isso venha a coincidir com os interesses gerais da população, mas ele comunica isso de maneira desonesta, porque ele quer convencer o eleitor de que os interesses dele e do eleitor são exatamente os mesmos, sendo que não são. Ele tem interesse, ele acabou de receber uma redução em impostos, né? Os mais ricos acabaram de receber uma redução em impostos, acabaram de receber concessões do governo para empresas deles, e eles podem até convencer o público de que isso também está no melhor interesse do público. Mas acho que o apelo também do nosso programa é que eles façam isso de maneira honesta. Porque eu acho que nós somos muito bem informados para achar que um homem que tem 300 bilhões de dólares tem os mesmos interesses que eu, que preciso olhar o preço das coisas que compro no mercado. Eles podem, a gente pode ter metas em comum, mas é sempre por motivos diferentes. Enfim, bola para você, Thiago. Beleza. E algo que vem com isso também, eu acho muito interessante. Eu fui uma pessoa que eu mudei muito de perspectivas durante minha vida devido a outros indivíduos que passaram durante minha história. E para falar um pouquinho sobre, principalmente, eu acho que uma das maiores razões que ele foi eleito é devido ao aspecto econômico. E isso foi causado devido à baixa econômica que foi ocorrida durante o governo Joe Biden. E eu tenho que realmente dizer que deu para ver isso. Os preços de combustível aumentaram aqui, os preços de comida também aumentaram. Então é totalmente certa a crítica que foi feita ao governo Joe Biden em questão economicamente. Porém, eu acho muito impressionante a pessoa que foi elegida devido a pautas econômicas aplicar o método de tarifas para fazer com que o seu país melhore economicamente. Aqueles que você não sabe, a tarifa é quando você, como um país, você cobra uma taxa em equipamentos e produtos que vêm de outros países a você. Então, todas as importações que você traz de outros países, né, ela vem com uma taxa. E o que ocorre é que você pensa, beleza, porque a gente está taxando os produtos de outro país, as empresas vão querer fabricar dentro do nosso país, o que vai fazer com que tenha mais trabalhos, e com os trabalhos você vai conseguir melhorar a economia. Porém, porém isso é uma grande falácia, que dados coletados pela estatística, que é literalmente uma das maiores fomentadoras de dados do mundo e dos Estados Unidos, demonstram que, ao mesmo tempo que você está criando 79 milhões de dólares devido aos trabalhos que foram causados pela mudança de empresas para fabricarem, por exemplo, dentro dos Estados Unidos ou do país que está aplicando taxas, o país que realmente que estão enviando as coisas, as taxas que as pessoas devem pagar devido a as tarifas que estão dentro dos produtos internacionais chineses ou europeus, de qualquer lugar do mundo, é muito maior do que o preço que você vai ganhar criando trabalhos dentro do seu país. Foi levantado que, na verdade, as pessoas estariam pagando mais de 33 bilhões de dólares. Só as pessoas, nem o governo, as pessoas moradoras dos Estados Unidos vão pagar isso e mais, cumulativo ao tempo que as tarifas foram aplicadas. E você pensa como que algo que produz 79 milhões e tira 33 bilhões vai ser bom para o seu país. Tem pouquíssimos casos, não estou dizendo que tarifas é algo que deve ser tirado em todos os casos do mundo, que grande parte dos países utilizam tarifas para ganhar algum tipo de dinheiro para o próprio país e fomentar Protecionismo econômico protecionismo. padrão. Então, é algo que normalmente é aplicado por todos os países, mas não de uma maneira tão exacerbada que o governo dele está planejando em fazer, em colocar impostos a grandes parceiros econômicos dos Estados Unidos, como o Canadá,
como o México, como a China, que é extremamente essencial para os Estados Unidos. Tudo que é feito aqui tipo design nos Estados Unidos e fabricado na China. Os produtos da Apple, os produtos, partes de carros da Ford, que é aqui perto em Detroit, são da China. Então, muitas coisas que são fabricadas, quote unquote, nos Estados Unidos, na verdade vem da China. E se você coloca uma taxa nesses produtos, o preço naturalmente vai aumentar, porque as empresas ainda querem ganhar uma cota em cima do produto. Então, eu acho que principalmente esse protecionismo que ele está planejando em fazer vai ter um impacto extremamente negativo no país, além das pautas sociais que ele tem trazido, de tirar todos os tipos de apoio a populações minorizadas e ecleticamente sofreram com racismos e xenofobia do passado. Então, eu acho que além da educação, tem um grande impacto econômico e social dentro da sociedade americana que vai ocorrer durante a presidência dele. E eu acho que isso é algo que realmente vai ter um grande impacto durante os próximos anos e as pessoas realmente vão ter que refletir um pouquinho sobre o que vai ocorrer. Bom, realmente interessante é o que a gente falou, né? A política econômica é, no mínimo, debatível, e é claro que no âmbito social é uma das poucas instâncias em que o nosso podcast sai de uma postura apática, de uma postura apartidária, de uma postura paralela às coisas que estão acontecendo na sociedade, porque a gente quer que criar uma comunidade em que todas as pessoas possam se sentir bem-vindas, e isso não é possível, né, se a gente fala com um tom displicente a respeito de um governo que está apagando os direitos das pessoas. Como consideração final, como instância, só para deixar bem claro que isso não é fruto da minha imaginação. Hoje mesmo eu fui exibido a uma publicação da atriz americana Hunter Schafer, que é uma mulher trans, e hoje ela mesmo sendo uma mulher com muita atenção recebida em volta dela por ser uma celebridade, com muito dinheiro, com muitos recursos, que não é o caso da maioria das pessoas nessa comunidade, foi renovar o passaporte e foi obrigada a constar o sexo no passaporte como masculino. Então, que fique bem claro que quando a gente quebra a nossa postura partidária aqui, não é por algo que é fruto da nossa imaginação, de maneira nenhuma, é por coisas que estão acontecendo e por direitos que estão sendo tirados. Mas fora isso, eu acho que o Thiago foi extremamente eloquente nas colocações dele e pouco eu poderia agregar, pouco eu poderia falar mais a respeito da política interna, porque, claro que estando fora dos Estados Unidos também, eu estou exposto à informação de uma maneira distinta. Mas muito obrigado, Tiago, pela eloquência e que bom e que pena que nós estamos discutindo esse assunto. Muito obrigado aí pelo apoio e realmente eu gostei muito de suas colocações também, especialmente alguém que não está no contexto interno do que está acontecendo na presidência, mas muito obrigado pela conversa tudo. Se estiver ok, podemos mudar de tópico e para o próximo tópico, Por favor. que no caso é a literatura camusiana e a relação com o pânico moral atual. Eu tenho muito conhecimento da pânico moral e o que isso significa, mas eu gostaria de aprender mais sobre a literatura camusiana, que isso é algo que você me introduziu recentemente, e devido à falta de tempo que eu tenho tido, eu não consegui ler ainda, mas eu tenho muito interesse em ler dos seus livros. E gostaria de saber algumas das obras mais famosas do movimento e como isso se relaciona realmente com o conceito de pânico moral. Então, Tiago, esse ano, como eu falei, eu tenho redescobrido o prazer de ler. Eu tenho tentado ler mais de maneira com que eu reduza um pouco, né, o meu tempo de tela e também porque, como aqui, enquanto participador de podcast e artista, eu me considero um produtor da cultura, eu acho que eu tenho que estar munido de um pouco mais de repertório cultural. E dentre os livros que eu procurei para ler, eu tive o prazer de descobrir a literatura do Albert Camus, que é um escritor absurdista francês do século passado, autor de alguns dos maiores clássicos do século passado. Muito da literatura dele foi premiada com o Nobel, e eu não acho que seja nenhuma coincidência. Eu li alguns livros dele, eu gosto bastante para, né, deixar a título de recomendação para os nossos ouvintes. De O Estrangeiro, acho que é um livro curto, digerível e fácil, perdão o barulho do meu prédio.
mas é um livro curto, digerível e fácil, que introduz um pouco dos temas da literatura dele. Acho que é um livro um pouco, talvez, mais pesado, talvez um pouco menos feliz até do que o outro que eu li. Não que de maneira alguma ele seja feliz. O outro que eu li que eu quero discutir aqui é A Peste. A Peste, eu conheço esse. Então, como uma curta recapitulação, o que acontece é que a cidade ficcional de Orão, na Argélia, e aqui eu estou parafraseando de uma edição em português de Portugal, que eu peguei, eu não sei se o nome seria o mesmo em português, mas a cidade de Orão, na Argélia, é flagelada com uma epidemia da peste negra, e, enfim, é submetida a muitas coisas. Claramente, a leitura desse livro impera alguns traçados de alguns paralelos para a pandemia que a gente passou recentemente, mas muito da literatura que eu achei a respeito desse livro, das reviews, das considerações, circulam em volta, né, dos paralelos com a pandemia, e eu tenho que dizer que durante a leitura do livro, eu não, eu não senti tanto essas similaridades, esses paralelos. Imagino que um profissional da saúde vá, pelo menos muito mais que eu, como eu falei, essa história é contada entre outros pormenores, sobre a perspectiva de doutores que estão tratando dessa doença, mas eu quero falar aqui um pouco e salientar um pouco a postura desse personagem que, sem dar muitos spoilers, é central para o discurso do livro, que é o Dr. Rian, que é, assim, o protagonista, de certa maneira, e o que se nota dele é que ele é extremamente focado em ajudar a população e tratar esse flagelo, essa doença, de maneira muito cuidadosa. E muitos não conseguem. Muitos personagens que entram nessa trama não conseguem. Porque eles tentam tirar dessa luta contra a doença um sentido absoluto da vida, ou eles não conseguem confrontar essa ausência de sentido. Um exemplo importante é um personagem que é um padre que, quando ele é introduzido no livro, ele está dando uma grande longa fala sobre como a cidade trouxe isso para si mesma por pecar e agora a cidade estava sendo afetada por esse flagelo. E depois que ele se envolve mais no tratamento e ele observa muito de perto as pessoas morrendo e as pessoas sofrendo, as pessoas inocentes, ele não consegue abstrair dessa noção dele de que essa peste deve ser algo divino, deve ser uma resposta divina. Esse padre não consegue conciliar essas visões, e eu não vou dar spoiler de novo do que acontece com ele, mas é extremamente interessante porque o doutor consegue, e a lição que se tira desse livro para mim, no final, e que é aí que eu comecei a traçar paralelos para a pandemia e para tudo que acontece recente, é que se deve resistir a essa doença, e aqui a doença é alegórica para muita coisa. Eu não acho que quando Camus escreveu, ele envisionou não só como uma pandemia, mas pode ser o avanço de um governo que desagrada, o avanço de uma opinião que nos desagrada, o avanço de algo, de uma realidade que nos tira a felicidade. Nós devemos resistir por uma forma de rebelião existencial contra essa doença, não porque nós queremos tirar um juízo absoluto da vida dessa resistência, ou não porque não há sentido em viver, caso não exista uma doença, mas porque no estado de resistência nós encontramos a nossa humanidade, a nossa compaixão. Eu acho que essa é uma reflexão muito interessante, eu acho que é um assunto um pouco mais curto do que os outros do podcast, mas eu acho que a leitura camusiana é muito útil nos tempos atuais, porque apesar de que a pandemia que a gente viveu acabou, nós seguimos afetados por doenças, por pânicos morais, por ascensões de governos que nos desagradam, por ideias que nos desagradam, pelo nosso próprio amadurecimento, Thiago, que traz desafios e traz tristezas e traz sensações muito mistas. A lição que esse livro, apesar de ser um livro até que sombrio, me trouxe é que na resistência nós encontramos a nossa humanidade, que a gente não tem que tirar juízo de nenhum sentido maior, nem de tentar abstrair, mas que no estado de resistência e na compaixão nós encontramos a nossa humanidade. Legal. É, por sua surpresa, antes desse, eu sabia que a gente ia falar sobre tópico, então eu me eduquei um pouquinho sobre o Albert Camus. E eu cheguei a ler um pouquinho, não li o livro inteiro, porque eu não tive tempo. Mas eu sei que esse livro, The Plague, em inglês, né, a praga, não sei, vou traduzir como uma Uhum. praga, né? A peste. A peste. É, ele foi escrito, se eu não me engano, em 1947, que foi pós Segunda Guerra Mundial.
E antes do livro ser escrito, enquanto o Camus estava escrevendo esse livro, ele escreveu uma série de produções escritas chamado Resistência, Rebelião e... Qual que é? Resistência, Rebelião e Morte, Isso. que era uma coletânea de essays, né, de escritas, que estavam fazendo ênfase, pondo ênfase nos conflitos no Mediterrâneo. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, algo que não era muito conversado, porque tem um grande foco eurocêntrico e na Alemanha nazista, na guerra entre a França, a Alemanha e o Reino Unido, estava também acontecendo a guerra da Algéria de independência, nos anos 40 durante a Segunda Guerra Mundial. E isso é algo que eu estudei mesmo por vontade própria. E é uma história muito interessante. E então tem a FLN, que é a Fronte de Liberação Algeriana, e eles lutaram durante vários anos, a partir dos anos 40. Eles chegaram só a terminar em 1962, para você ter noção de tanto tempo que eles tomaram para eles lutarem contra a dominação francesa que existia na Algéria, que o Camus ele fez essa série de escritas para falar como que um governo totalitário que existia e vai existir em vários outros lugares do mundo na época, ele realmente era extremamente perigoso para as pessoas e como você tinha que observar as substâncias desse governo e como isso sempre ia levar à resistência, da resistência à rebelião das pessoas e, devido ao grande poder do governo totalitário, a morte dos mesmos. Então, eu acho algo extremamente interessante a maneira que a, esse livro que você citou conecta essa série de escritas. Porque se o livro foi escrito também no mesmo período, nos anos pós a Segunda Guerra Mundial, é um livro que, mesmo está falando de uma epidemia, uma pandemia de peste negra, essa peste negra é uma alegoria a várias coisas, como se tinha um governo totalitário. E eu extremamente acredito nessa tese porque ele passou de uma série de discussões sobre governos totalitários e a experiência dele do governo francês à Algéria para um livro que fala numa cidade na Algéria, se eu não me engano, né? Uhum. Ah, com essa alegoria da doença. E como que o Rio, o médico, né? Isso. Ele representava meio que uma salvação, uma resistência à doença. Mas pelo que eu me lembro, ele disse que o médico ele sabia que ele não tinha como ganhar contra a doença, porque a doença era a morte. Igual o livro, a doença era a morte que você nunca ia conseguir lutar contra, porque a morte é sempre o ponto final, e mesmo que você represente uma resistência, nesse caso, sem conexão nenhuma a um plano maior, que no caso era tipo uma religião ou a existência de Deus que produziu aquela doença, isso também se relaciona à existência do Estado totalitário. Se você não tem nenhuma conexão àquele Estado, você sabe que o Estado ou a doença vai te levar à morte no final, sempre vai valer a pena você ainda ser uma resistência àquilo, e mesmo você sabendo que não pode levar a nada. Então, eu acho extremamente interessante os livros dele e as obras. Eu tenho que realmente ler. Eu só li uns resuminhos assim, e foi disso que eu consegui o entendimento. Uhum. Não, mas foi Mas extremamente interessante. Agradeço, inclusive, o compromisso com a informação que você teve de se informar mais sobre os nossos tópicos. Acho importante. então é isso que eu tinha que falar sobre esse tópico, assim, Ok, bom, eu posso passar para as considerações finais, mas antes eu vou ter que te pedir licença, Thiago, que eu vou ter que ir ao toalete. beleza. Ok, então se você quiser, talvez falar algo para os nossos telespectadores no meio tempo, ou pausar a gravação, não sei como que funciona Eu tecnicamente, mas vou perdão, vou ter que deixar me ausentar por um momento. de boa. Então, galera, enquanto o Real vai fazer a necessidade do banheiro, gostaria de falar que abrimos uma página no Spotify. Agora, a Bongcast está no Spotify. E se você pesquisar por Bongcast lá no Spotify mesmo, você vai achar. Por enquanto não temos nenhum episódio na plataforma, devido ao fato de que eu perdi todos os antigos episódios, então esses ainda vão continuar no YouTube.
Mas se você estiver interessado a ver esse episódio, é, vai a Ambongcast, Spotify, vai estar na categoria educação. Eu também tenho educação em política, porque realmente não sei o que pode esse podcast com. Mas vamos colocar esse podcast no Spotify. E também já temos uma obra de arte na conta. Então, se vocês quiserem realmente ir lá escutar a obra de arte, é, está lá presente. Eu estava falando à audiência que agora, a partir de agora, todos os podcasts vão também estar no Spotify, que eu criei uma conta. Então, quem tiver interessado pode ir no Spotify e escutar o Bongcast, o terceiro episódio, no caso. Perfeito, muito obrigado. Tenho certeza que fica mais conveniente para a audiência. Eu, por exemplo, sou um grande ouvinte de podcast no Spotify, por ser muito mais fácil, por poder, né, tá em movimento. Às vezes eu tô na academia e tô escutando. Uhum, Mas, enfim, acho muito bacana, fiquei muito feliz, muito honrado que você teve esse compromisso com a informação de se informar um pouco sobre o Camus. Acho muito interessante os paralelos que você trouxe também com o colonialismo e com o mundo pós-guerra, porque o Camus é um homem argelino, apesar de muitas vezes ele ser acreditado como francês. Vale ressaltar que ele nasceu na Argélia, ele nasceu na cidade de Dréan, na Argélia, que é uma colônia francesa. Ele tem muito, obviamente, uma identificação e uma ascendência do povo francês, mas ele é um homem argentino e isso conferiu a ele também essa perspectiva para escrever esse livro. E acho que a mensagem que fica agora para a nossa audiência, para poder fechar esse tópico, é lembrem de resistir, né? Quando se sentirem doentes, quando se sentirem fracos, lembrem de resistir. gostei. É, queria saber se eu posso passar para o próximo tópico. Se sim, Por favor, claro. eu tenho um tópico extremamente interessante que será que o campo magnético da Terra está ao contrário? Porque a Será? maioria das pessoas atualmente estão falando que isso ocorreu devido a todas as quedas de avião que tenham ocorrido no mundo. E como aviador, eu gostaria de debater esse tópico. Primeiro, eu gostaria, antes de falar fatos, gostaria de saber sua opinião como um outsider, assim, uma pessoa que não é da área, o que você tem observado dos acidentes e que você acha que tem relacionado ao ocorrimento desses. Olha, como, né, estrangeiro, como pessoa de fora desse assunto, o que se sobressai é o meu sentimento de nervosismo para com, porque realmente sempre me parece uma incidência maior. O meu avô tinha uma frase que ele sempre falava que quando um avião cai, quando se recebe a notícia de um avião caindo, pode-se esperar a notícia de mais dois. Ele sempre percebeu essa nuance de que, por algum motivo, eles sempre caem, parece que coincidentemente, ou pelo menos parece que a gente está mais sensível às notícias e que a gente percebe como toda vez que se nota um avião caindo, cairão mais de um. Mas eu sempre fui uma pessoa com algum conhecimento geral científico e muita confiança em embasamento na ciência, então, obviamente, eu desacredito que isso tenha alguma coincidência com oriunda de algum fator científico, como a alteração do campo magnético da Terra. Aham. Acho bastante improvável essa incidência. E o que se sobressai para mim é talvez uma preocupação sociológica ou uma explicação sociológica para esse assunto que eu desconheço e que eu não sei identificar, mas que quando se nota muitos acidentes ocorrendo em concomitância, o que eu acredito é que pode ser uma série de problemas técnicos nessas aeronaves, oriundas talvez de algum erro de fabricação, né? O pouco que eu conheço que se relaciona com a aviação é conhecimento de fábrica, de produção, por causa da minha formação em design, então eu sei que uma série de peças com algum erro pequeno pode acarretar numa série de acidentes, assim como eu também sei que pode ser a má gestão de indivíduos. Então, assim, eu, pelo menos como pessoa de fora, o que se sobressai é a tristeza e o nervosismo, e como pessoa que é dotada desses conhecimentos específicos que eu tenho, é, eu acredito que essas podem ser algumas das razões. Uhum. Mas, gostaria de ouvir aí de alguém que tem muito mais conhecimentos no assunto do que eu. Obrigado. É, cara, eu gostaria primeiro, eu também compartilho muito disso. Quando a gente perde alguém da comunidade, a gente realmente fica muito triste.
mesmo que a gente não conheça aquele piloto ou os passageiros que estavam naquele voo, a gente realmente fica sentido como aviadores e apreciadores da aviação, porque aquelas pessoas estavam ali só para ir para o destino final, encontrar a família, passar umas férias, voltar de um evento importante. E o piloto, a maioria de nós estamos na profissão porque realmente amamos aquilo. A gente realmente gosta de levar as pessoas para o destino final, de ter o nosso escritório nos céus, como a gente fala. Então, primeiramente, eu gostaria de falar que realmente a gente também sofre a perda e é algo que impacta emocionalmente todos que estão na aviação. Mas, dado isso, é, queria primeiro discutir que todos esses acidentes que têm ocorrido nesse momento, é importante falar que nenhum deles tem conexão com nenhum outro. Não existe nenhuma conexão entre os acidentes que ocorreram nesses últimos tempos. Desde agosto do ano passado, com o avião da Passaredo que caiu devido que a gente discutiu tanto no último podcast, das razões que o Uhum. avião caiu, que foi por uma falta de preparação da companhia aérea, que o piloto fez a operação errada, em vez de planar ele que subir, ele perdeu a sustentação do avião. Mas como o avião, como o acidente da Jeju Air na Coreia, que o avião literalmente o piloto fez certinho o procedimento de arremetação, então ele decolou e voltou, fez um circuito e ia pousar novamente, mas devido ao fato da falta de pista do aeroporto e que existia um muro no final do aeroporto que não deveria existir, o avião explodiu no final, sendo que o piloto fez todas as operações corretamente. Então, os acidentes que têm ocorrido atualmente são todos por fatores totalmente diversos e nada a ver um com o outro. Então, não existe isso do campo magnético da Terra estar mudando e por isso que todos esses acidentes estão ocorrendo. Voltando já ao 2025, o mais atualmente, assim. As pessoas estão com muito medo que a grande mídia atualmente, eu acho que por realmente pânico moral e não sei, pode ser, tem duas perspectivas. Uma das perspectivas diz que eles realmente é uma estratégia que é aplicada pela grande mídia, porque você utiliza do pânico das pessoas, você consegue engajar as pessoas com sua notícia, porque todos nós, seres humanos, a gente tem tendência a ver notícias más do que as notícias boas. Mas também tem a teoria política que eu não vou dar a minha opinião, eu só vou estatar o que alguns profissionais políticos disseram, é que devido à presença questionável de Donald Trump no cargo e tudo isso que ele tem feito para a aviação, em questão de tirar pessoas da FAA e da NTSB, que é quem investiga acidentes nos Estados Unidos, muito desses acidentes, principalmente nos Estados Unidos, são entre aspas, culpa do governo dele. E com isso a grande mídia está tentando falar mais de acidentes que estão ocorrendo especificamente nos Estados Unidos, estão sendo muito noticiados na mídia americana, que eu consigo observar, e com uma maneira de lutar contra o governo americano atual. Essa é a teoria, a segunda teoria que está aí no ar e eu não quero dar minha opinião. Mas eu vou dar realmente informação factual agora. De acordo com a NTSB, que é quem investiga os acidentes americanos e acidentes de transporte gerais, isso sendo trens, aviões, carros, qualquer coisa do tipo, tem uma grande diminuição de acidentes nos últimos anos a 2025. E isso é algo que não está sendo falado na mídia e é muito impressionante. Do ano passado, de 2023, em janeiro, tivemos 89 acidentes. Em 2024, tivemos 80. E esse janeiro, 63. Você vê como que caiu. Mesma coisa em fevereiro. Passamos de 93 ano passado para 31. Então, tem uma constante normal de acidentes que ocorre em todo o mundo, devido principalmente o fato de muitos dos aviadores não têm o dinheiro para manter o avião moderno, um avião que acabou de ser feito, como se disse, todas as peças estão bem inspecionadas e estão em ótimas condições e por isso que não vai ter acidente. Mas grande parte dos aviadores não tem a condição financeira de manter um avião hipermoderno e tem peças de 1970, 1960, e essas peças vão acabando a qualidade
e com isso acidentes ocorrem, devido à falta de qualidade de peças ou à falta de treinamento dos aviadores. Mas eu acho muito interessante como que existe realmente uma falta de informação sobre a segurança que continua, vamos dizer, em termos aceitáveis dentro da aviação americana. E devido aos grandes acidentes ou até inspirações políticas no governo, a grande mídia está noticiando mais, fazendo que a grande população, as massas, que não tem tanto conhecimento quanto o tópico, comecem a ficar com medo de viajar de avião, e com isso as grandes bolsas relacionadas a companhias aéreas estão caindo muitas vezes. Interessante. Bom, aí pode ocorrer, a gente, né, não é o nosso papel nem a nossa responsabilidade teorizar, mas é impressionante como isso abre um precedente para possibilidade da especulação financeira ter algo a ver, então, com essa influência na mídia. O que eu posso dizer é que eu desconhecia a questão da erosão das peças das aeronaves. Eu acho importante que exista esse tipo de inspeção e que, apesar de que eu fico com pesar no coração de falar sobre esses assuntos e que eu friso e reitero que nós temos a maior solidariedade às pessoas afetadas por esses acidentes, eu também fico feliz de poder participar na prática de noticiar que os acidentes têm se reduzido. Fico feliz que a gente possa terminar, não terminar, mas enfim, continuar essa discussão numa ótica mais otimista. E, enfim, é um prazer poder falar, né, no nosso podcast, que é também um programa jornalístico, um programa de opinião, que os acidentes aéreos têm diminuído, né? Que ocasião rara e que privilégio raro das pessoas que trabalham com informação de poder realmente, né, transmitir uma boa notícia. Sim. Espero que essa prática se reverbere. Para fechar o tópico, acho que realmente o que faz, essa é a minha teoria própria, opinião própria minha como aviador. O fato das grandes mídias estarem noticiando mais os acidentes que tenham ocorrido é que são acidentes de grande porte, aviões de nível comercial que normalmente não sofrem acidentes. Por exemplo, o avião que caiu, o Embraer, se eu não me engano, não, foi um CRJ 900 da Bombardier que caiu no Rio Potomac, perto da capital americana, Washington, D.C. Esse acidente ocorreu devido ao avião esbarrar durante a aproximação com um helicóptero, matando 68 pessoas. Mas eu acho que esse foi o grande caso que trouxe a mídia falar tanto de acidentes de aviação. Agora estão tá falando de acidentes menores, com duas pessoas, com oito, com aviões menores e antigos que eu já citei, a aviação geral que a gente fala assim. Acidentes dentro da aviação geral, eles são muito mais comuns do que a aviação comercial, a aviação que as pessoas viajantes tomamos assim, numa viagem internacional, numa viagem nacional. Então, eu acho que o grande fato da noticiamento, né, sobre esses acidentes é que são grandes aviões e que grandes aviões não sofrem tanto de acidentes quanto os pequenos. Então, eu acho totalmente certo da mídia de noticiar, mas eu acho importante salientar que a mídia, além de falar sobre os acidentes de grande porte e falar como que a gente deve aprender com esses acidentes após a investigação deles, ainda noticiar as pessoas que a aviação continua sendo algo seguro, continua sendo o meio de transporte mais seguro para se voar e para ir de um lugar ao outro, mais do que carro, mais do que ônibus. E ainda é muito tranquilo viajar. Não tem nenhum problema você viajar que tem um bilionésimo de chance de um acidente acontecer com você. Só teve uma grande combinação de eventos com uma porcentagem muito, quase infinita negativa que ocorreu agora, com todos esses acidentes comerciais. Mas tenha certeza que foi algo que foi específico na história e é pequeniníssima chance de repetir novamente. Então, eu acho que esse foi o erro da mídia, falar que os acidentes gerais não estão caindo e que ainda a aviação é algo seguro. Bom, interessante. Bom, se não houver mais nenhuma consideração da sua parte, pouco me diz respeito a esse assunto, então eu estou satisfeito com as considerações que eu pude dar e grato por tudo que eu pude aprender.
Não tenho mais nenhumas colocações sobre o assunto, mas eu acho que podemos ir para o próximo e penúltimo assunto do podcast de hoje, Vamos. que seria o caso de indiciamento do Bolsonaro. Bom, isso é uma notícia recente, né? Foi de 2 dias atrás. Então, como a gente falou, a gente se mantém de certa maneira que é partidário, mas então que fique bem claro que o que eu vou discutir daqui para frente, o que eu vou notar, são todos fatos delatados do indiciamento do Procurador-Geral da República, que em um novo documento submetido à Polícia Federal acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de assinar um plano submetido por um dos seus empregados, por um dos seus inferiores, para envenenar e assassinar o presidente em exercício Luiz Inácio Lula da Silva, bem como algumas outras figuras relevantes que eles veem como opositores políticos. Diz que o ex-presidente Bolsonaro assinou esse plano, então foi conivente com essa prática, e que ele não foi efetivado porque o eventual regime que ele está sendo acusado de tentar instaurar por meio dessas práticas não recebeu o apoio do exército brasileiro, e que só por isso não se efetivou. É o que eu falei, apesar de que, claro, nós temos as nossas opiniões e por tudo que a gente discutiu no podcast fica bem claro o juízo que nós fazemos da pessoa, do ex-presidente. Pouco importa para os motivos que eu quero discutir aqui, mas que mediante a apresentação de provas e mediante de que se prove categoricamente fato, tudo de que ele foi acusado, é algo extremamente interessante e extremamente preocupante que se ocorreu no Brasil, porque isso quer dizer que o Brasil é um país cuja a democracia está em um momento de extrema fragilidade, é uma democracia que acabou de sofrer um forte atentado e pouco se discute isso na mídia, sabe? Muito se vê opiniões muito extremistas e muito exacerbadas para um lado ou para o outro, quando a verdade é que talvez agora, tal qual a gente falou, né? Que no último programa, sobre os debates que se ocorreram após o fim da ditadura, em que eles eram muito mais respeitosos e muito menos teátricos, e que existia um apreço muito forte pela democracia, e que talvez seja o momento de reaver esse apelo. Porque muitos se falam de dois lados, dois extremos, eleições que foram regadas a fake news, a memes, a momentos que foram virais, mas que tiveram pouca substância. E a nossa democracia, de novo, mediante isso sendo provado, acabou de sofrer um fortíssimo atentado e nós temos que começar a discutir em termos como se isso fosse verdade, Uhum. porque houveram fortes indícios e houveram pessoas indo às ruas em massa e pedindo um golpe de Estado. Então, independente do juízo que se faça dessa acusação, a nossa democracia está em risco. Ela acabou de sofrer um grande ataque. Então, muito se fala de oposição à ditadura no Brasil, né? Obviamente, teve um filme a respeito, eu ainda estou aqui que se fez muito famoso no Brasil, no cenário internacional, então muito se fala de Brasil e democracia, mas a democracia brasileira acabou de sofrer um ataque. O que que você acha, Thiago? Cara, claro que não dando minha perspectiva como pessoa engajada politicamente, eu acho que o sistema judiciário brasileiro realmente deve ver todas as provas desse caso e tratar do ex-presidente da maneira correta, porque, como você disse, realmente foi um atentado à democracia brasileira e me impressiona muito aqueles que defendem entre aspas, a liberdade de expressão, feche aspas, defendem também a existência de uma ditadura no próprio país. O mais impressionante é que grande parte da população que defende isso, não grande parte, mas parcialmente, também foram presentes na ditadura militar brasileira, que é algo que foi demonstrado no filme que você citou, Ainda Estou Aqui, que é um ótimo filme. Aqueles que não tiveram oportunidade de ver, vejam, muito bom. É impressionante como que no mundo inteiro estamos vendo ciclos se repetindo, né? É, no passado, mesma coisa aconteceu, é, e realmente aconteceu. Nesse caso, não deu certo, mas no passado ocorreu de o presidente ser deposto violentamente para uma ditadura militar ser encontrada no lugar do governo democrático brasileiro. E por pouquíssimo, por
por falta de atenção e planejamento mesmo, e por realmente uma ação pequeníssima que o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se atrasou para sair de uma reunião e por isso que ele não foi pego pelo plano de assassinato dos Kids Pretos, que é esse grupo que realmente estava tentando assassinar o atual presidente do Brasil. Então, por sorte de principiante, por um fator muito pequeno, que isso pode não ter acontecido. Áudios que foram demonstrados em diversos programas, no meu caso eu vi no programa Fantástico, demonstram que realmente os kids pretos e aqueles que estavam relacionados com o ex-presidente Bolsonaro para criar esse plano de assassinato, eles por pouco não fizeram o plano acontecer. Um dia após a eleição, onde o presidente Lula estava saindo de um planejamento, de uma reunião, e porque ele se atrasou, ele não foi assassinado. Então é impressionante como nos mínimos detalhes o Brasil não é outra coisa atualmente. Bom, extremamente interessante. Eu vou colocar aqui como talvez a minha consideração final. Algo que não é realmente juízo das informações chocantes e atrozes que a gente discutiu aqui. Acho que muito eu poderia falar, mas pouco agregar sobre esse assunto. Eu acho que às vezes menos é mais e o que a gente falou é sério. Eu acho que todo mundo que escuta sabe que a nossa democracia sofreu um ataque. Não acho que eu preciso pedir que as pessoas repudiem e se ponham contra isso. Então, o que eu vou dizer é que, curiosamente, parece que surgiu um tema em comum durante todo o nosso podcast, sendo que não foi algo planejado. Infelizmente, vou ter que nos expor aqui e dizer que não foi algo planejado, pelo menos da minha parte, mas que fica muito interessante e que é uma mensagem democrática, é uma mensagem de empoderamento, que em meio à ascensão de governos que nos opõem, em meio a atentados contra a democracia, em meio à mídia estando contra nós, em meio à nossa cultura tentando ser apagada, a mensagem que fica é resista, porque você é humano, resista porque é o que você tem que fazer e resista porque mesmo que você não possa vencer todas as doenças no mundo, as pessoas que estão ao seu lado agora, os cidadãos da sua cidade, estão com você nessa e eles merecem ser tratados dessa doença, merecem ser curados dessa doença. E é isso. Desse assunto eu só posso dizer que impere a lei, a democracia, a ordem e a justiça no Brasil. Uhum. É, também concordo. Eu acho que desse assunto eu não tenho mais nada do que falar. Eu acho que realmente é agora papel da PGR, da Procuradoria Geral Brasileira, de tomar a decisão certa junto com o STF. E se algo acontecer no próximo podcast, a gente pode falar sobre a decisão, debater sobre a decisão. Mas por enquanto eu acho que não deve ter nada mais a ser debatido. Então, dado esse tópico, eu acho que isso pode nos levar a um tópico mais de boa e mais tranquilo, que no caso é a música, né? Ser o último tópico do podcast de hoje. Que eu gostaria de especificamente falar sobre dois projetos: de I Am Music, do Playboi Carti, que é um rapper americano, e também o The Weeknd, que é o artista mais famoso do mundo, canadense, estourando no balacobaco. O que você acha aí dos projetos? Bom, vou começar com o projeto do The Weeknd. E sempre foi um artista que eu gostei quando participava de outras músicas, quando se encontrava em outros momentos, e como é um artista, né, o artista mais célebre do planeta, talvez atualmente, um artista que ocupa muitos espaços e que é impossível de ignorar, Uhum, mas que pouco eu conhecia do corpo de obra individual dele até recentemente. Fui recomendado esse novo álbum incessantemente e o conheci, graças a Deus, com muito prazer. Eu acho que é um álbum que foi extremamente bem feito, extremamente bem executado. E revisitando o corpo de obra dele, encontrei muita coisa que eu gostei também. Acho que The Weeknd é um artista que entende muito bem o que funciona para ele, o que não funciona para ele, com quem ele deve se associar, com quem ele tem boa química, falando no sentido criativo. uhum, E acho que cada álbum houve uma progressão muito lógica e muito perceptível, e ele chegou em um ponto em que ele estava executando tudo da maneira satisfatória, da maneira que ele queria, e por isso talvez ele também soube a hora de parar, que é uma grande virtude na arte. uhum. Então, esse projeto me agradou bastante. Essa é a minha consideração inicial sobre ele. Claro que Sim. que eu vou começar o bate-volta.
E sobre o Playboi Carti, acho que você sabe, Thiago, eu tenho bastante simpatia por ele, pelo trabalho dele, pelo corpo de obra. Eu acompanhei todos os singles que foram lançados no que a gente acreditava que seria aí o pré-lançamento desse álbum, o rollout desse álbum, que está prometido há muito tempo, não vem. Muito poderia falar da minha frustração com esses singles, com o como esse álbum não está vindo, com os novos agora anúncios a ele que sugerem que ele pode estar finalmente vindo. Mas o que eu acho que tem que ser salientado aqui, como eu falei das virtudes do The Weeknd como artista, é como ele sabe cultivar um hype, né? Seria o termo em inglês, mas talvez uma ansiedade para o lançamento dele, que é extremo. E já nos lançamentos anteriores ele soube fazer isso, de manter a audiência esperando perfeitamente. Sempre que a audiência começava a perder o interesse, ele oferecia uma pequena quantidade de entretenimento, uma pequena música, algo para a audiência seguir mordiscando e seguir interessada. Eu acho que essa é uma grande virtude dele como artista e isso impulsiona muito o sucesso dos lançamentos dele, a presença dele na mídia. E é um artista que influencia bastante coisa sonicamente, esteticamente. Então, assim, dois bons artistas com bastante virtude, que inclusive colaboram. E, enfim, o álbum do The Weeknd já temos. Se tivermos o do Card também, será um bom ano para música. Que massa. Cara, por ótimas colocações. Eu, como não sou uma pessoa tão agregada no mundo da arte, eu achei fantástico a maneira que você observa os álbuns e realmente a discografia dos dois artistas. Porque eu, como ouvinte, assim, eu só vou lá, escuto a música e aproveito, entendeu? Eu refleto sobre principalmente a musicalidade, que eu sou uma pessoa muito musical, eu gosto muito da construção de música e como isso funciona, mas eu não consigo refletir muito no aspecto artístico. Então, eu achei muito legal suas colocações, mas eu vou pular um pouquinho dentro do álbum e o que ele representa realmente. Eu sou um grande fã de The Weeknd. Eu, na verdade, desde 2014 eu sigo os trabalhos dele. A primeira música que eu cheguei a escutar dele foi Love Me Harder, que é um feat dele com a Ariana Grande em 2014. Então, desde então, eu sempre fui apaixonado nas músicas dele. Eu sei que ele fala de tópicos extremamente pesados e que refletem a vida dele como adolescente em Toronto e como filho de imigrantes no Canadá, a vida dele foi extremamente com várias dificuldades e isso refletiu no personagem que ele criou como The Weeknd, que foi totalmente refletivo nele como pessoa, que é o Abel Tasfaye. Então, eu acho extremamente fantástico. Para aqueles que não sabem, todos os trabalhos do The Weeknd durante a sua discografia são trilogias. Então, a primeira trilogia foi feita em 2011. Os três álbuns, as mixtapes, né, porque não foi feito em estúdio, foram dropados em 2011. E são mixtapes, assim, que refletiam tópicos extremamente pesados, como depressão, como a falta de amor que foi dada a si mesmo o ambiente que ele se encontrava, que era realmente questionável na época que ele morava em Toronto. Então, eu acho que com essa nova trilogia que ele trouxe, né, com After Hours, que é tipo um dos maiores álbuns da história moderna da música, com Blinding Lights, com Save Your Tears, essas músicas que estouraram demais. E da UFM, que é literalmente um rádio que te leva ao céu e à salvação. E agora o Hurry Up Tomorrow. Eu acho que ele realmente conseguiu trazer, né, essa essência que ele teve com a primeira trilogia para essa última. E trazer, tipo, esses tópicos que são extremamente pesados, mas de uma maneira mais mastigável e de uma maneira que realmente é pop, assim, que as pessoas vão gostar de escutar em locais mais públicos e mais normais, porque a música dele no começo era algo muito íntimo. A música de The Weeknd era algo que você só escutava no seu fone e é isso aí. Ou com sua namorada, ou algo do tipo, porque é uma música assim que era muito, muito sensual, íntima e não era para ser tocada em grandes estádios, algo do tipo. Mas eu acho que ele se baseou muito bem nesse conceito dele de artista. E ele conseguiu fechar esse ciclo dele como The Weeknd muito fantasticamente, assim. Eu acho que é um álbum com pouquíssimos erros. Claro que teve músicas que eu não gostei tanto quanto as outras,
Mas eu acho, principalmente as duas últimas do álbum, não sei se você remete da sonoridade e as representações sônicas, né? De Without a Warning e Hurry Up Tomorrow, que são as duas últimas músicas do álbum. Eu acho que são músicas extremamente fantásticas para a época que a gente vive musicalmente. As duas têm quase 5 minutos, que é extremamente raro no dia de hoje, que as músicas estão tentando ser o mais e mais rápidas para conseguirem captar as atenções dos adolescentes, dos novos adultos que estão ali com grande vício em TikTok e pouca falta de atenção. Mas eu acho que realmente é um álbum muito bom. Essas músicas, elas têm uma sonoridade assim que eu não tenho como explicar quão lindo é, quão forte é. E aqueles que não escutaram, dê uma escutada aí, porque é um trabalho muito bom. Bom, para mim é o que você falou aí a respeito, né, sobre o álbum e agradeço também o elogio da minha parte de falar que houve um conhecimento específico da minha parte como artista. Te admito que de conhecimento técnico da música, existe algum da minha parte, mas não muito, simplesmente devido a uma falta de habilidade natural, né, de produzir e de se envolver com música da minha parte, que infelizmente eu tento trabalhar, mas que é algo da minha natureza. Então, tentando trazer de volta para o que eu sei, o que se sobressai para mim nesse álbum também é a direção criativa. Tudo que você descreveu aqui, talvez de maneira mais abstrata, eu posso atribuir como direção de arte, direção criativa, tá? Uhum, Então, dentro da label dele, da XO, tenho certeza que ele soube se associar com as pessoas certas, com os produtores certos, com os designers certos, de modo com que se manteve uma filosofia tátil mais palpável, uma identidade mais palpável de construção e de relação com os outros álbuns da parte dele. uhum, Então, tudo isso que você falou é algo minucioso, é algo iterativo, é algo que foi feito manualmente, tal qual outra coisa. O que eu posso dizer aqui para a audiência é que muitos momentos que vocês acham que são espontâneos e iluminados da arte, são feitos para sentir assim. Isso é bonito, isso é austero e não se deve reprimir esse tipo de sentimento. Então, se essa última música e essa direção criativa parece algo sublime, fora da realidade, se apega a esse sentimento. Agora, enquanto produtor, o que se deve dizer é que esses momentos não se atingem dessa maneira, então não escute esse álbum, se encha de uma inspiração abstrata e ache que você vai produzir a melhor música da história, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência prévia, sem fazer várias músicas piores antes. É um processo iterativo e direto, que, na minha opinião, tem que ser desmistificado. Então, se conquistam grandes coisas emocionalmente na arte, de uma maneira disciplinada. Então, pouco adiantou, e aqui, voltando curiosamente, paradoxicamente, para o começo do podcast, uhum, eu era uma pessoa que, de certa maneira, até um certo ponto da minha vida, tinha dificuldade de produzir as obras que eu produzia, porque eu via a criatividade como algo que eu não tinha como controlar e que eu não tinha como causar e que tinha que vir a mim como algo realmente fora da realidade, de certa maneira. E com o meu amadurecimento eu percebi que não, que simplesmente é o meu ofício, né, e que eu controlo hoje o meu ambiente, a minha mente, para facilitar a existência dessas boas obras de arte. Existe uma frase, eu vou pesquisar aqui só um momento. Aqui. É do Stephen King, inclusive, a frase, apesar de eu não gostar muito do Stephen King a caráter pessoal, gosto dessa frase. Ele fala: amadores sentam e esperam a inspiração. O resto de nós simplesmente se levantam e vão para o trabalho. Então, acho que, enquanto juízo de artista criativo, é importante lembrar que o The Weeknd lança músicas tão boas porque ele fez 100 tentativas piores durante a carreira dele, mas que os resultados parecem realmente fora desse mundo. Isso é muito bonito. Então, Thiago, legal. É, cara, eu adorei sua colocação, assim, da maneira que realmente os artistas, eles podem se inspirar e eles criam essas.
especificidades na música, na arte, para fazer o observador, a pessoa que está vendo a arte, sentir algo. E eu, como não sou um artista, eu acho extremamente fantástica essa capacidade que vocês têm de trazer essas emoções à tona para nós. Eu acho que é algo que deve ser apreciado mais pelas pessoas ao redor. E entendo que, às vezes, tem diversos tipos de música e de arte. Tem arte, assim, que só quer te trazer felicidade, trazer um momento bom. Por exemplo, eu sinto que nós, como ouvintes de Playboi Carti, estamos mais escutando as músicas dele devido ao hype, à felicidade que as músicas trazem, em vez de uma grande reflexão sobre a vida e sobre as dificuldades da vida que um álbum como Hurry Up Tomorrow pode trazer para nós. Então, eu acho incrível essas diferentes facetas, né, do que pode ser arte. E ao mesmo tempo que tudo isso é uma arte que foi feita pelo artista para causar uma reação diferente em nós, é, todas devem ser apreciadas do mesmo jeito. Claro que tem pessoas que não vão gostar de uma, não vão gostar de outra, eu entendo que é gosto pessoal, mas é ainda interessante, né? Saber escutar e ser aberto aos diferentes tipos de arte e saber tentar entender o que elas representam. Eu acho que, para fechar o podcast hoje, só gostaria de citar mesmo a presença de Ainda Estou Aqui e a obra de arte que é esse filme, e nos Oscars, que é algo que realmente é histórico para o Brasil, e a presença da atriz, qual que é o nome dela? Esqueci o nome. Fernanda Torres? Fernanda Torres, ao ganhar o Golden Globes, né? E como que isso é algo extremamente importante para o Brasil, para a cultura brasileira e para a arte do cinema brasileiro. Após tantos anos que a própria mãe dela, Fernanda Montenegro, foi apontada para ganhar o Golden Globe, a filha dela ganha 20 anos depois e agora é apontada pelo Oscar com grande chance de ganhar, graças a Deus. Então, eu acho que é impressionante o que a arte tem o poder de trazer e como a gente pode apreciar os diferentes tipos de arte de maneiras e perspectivas contrastantes, assim. Perfeito, não tenho nada a adicionar. Inclusive, gostaria de fechar nessa nota, que eu achei que foi uma nota de ouro. Então, a não ser que você tenha algo mais a dizer. Muito obrigado, Thiago. É sempre um prazer ter uma conversa com você. Você é uma pessoa muito humana, muito rica, muito bondosa e eu sempre me sinto muito estimulado saindo dessas conversas. Então é sempre um prazer ter essas conversas com você e poder oferecer elas para os nossos ouvintes. Obrigado, Real. Obrigado pela conversa, obrigado pela presença, obrigado por todas as colocações e todos os insights que você trouxe. Espero que nossos ouvintes tenham gostado do podcast. Como eu disse, vai ter algo presente no YouTube e no Spotify. Só pesquisar lá Bongcast, que você vai achar tanto nas duas meios. Então, espero que tenham gostado do podcast. Te desejo uma boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quando você está vendo o episódio. E estejam alertes aí, né? O próximo. Não sabemos quando vamos gravar, porque depende muito da nossa vida e dos tópicos que vão vir. Mas se estiverem interessados aí, só mandar pra gente. Eu sei que grande parte dos ouvintes nos conhece. Então, se vocês tiverem algum tópico, algo que vocês querem que nós falamos, só mande um zap aí que vamos falar sobre os tópicos aí, rapaziada. Perfeito. Muito obrigado. Isso Abraço. aí.